Então, começando, pessoal, boa tarde. Bem-vindas, bem-vindos. Estamos aí dando continuidade nos debates do nosso laboratório de História e Estudo das Religiões. Na proposição das discussões de historiografia voltada para o estudo da história das religiões, acho que encerrando, na verdade, encerrando aí as leituras que haviam sido programadas a partir da obra do Thompson, do Edward Palmer Thompson, no conjunto da obra que é a formação da classe operária inglesa, né? Então, esses textos haviam sido selecionados pelo grupo e a gente vai encerrar a discussão hoje com o capítulo 6 do volume 2 da obra O Poder Transformador na Cruz. Como, né, Cezinha não está aí, nem o Wellington para puxar o carro, eu vou passar a palavra para o Jadson começar a puxar o debate. E depois também, é claro, né, todo mundo vai poder fazer suas observações, aquilo que gostou, o que quer comentar do texto. Eu fiz aqui várias marcações também, mas vamos deixar o Jadson puxar e a gente segue aí na discussão, tá? Vamos participar, pessoal, aproveitar, porque esses momentos assim são de muito ganho intelectual para a gente, beleza? Jadson, por favor, professor. Exatamente. Boa tarde, professora. Boa tarde aos demais. Tá me ouvindo bem todos? Tá, né? Joia, né? Como fala agora pela professora, a gente está tratando o Thompson, né? E aí, os dois thompsonianos, né? Não puderam vir, o Wellington e o César, né? São mais afincos ao Thompson. E aí, estou eu aqui me arriscando a falar heresias sobre o Thompson, né? Utilizando aí termos religiosos, né? O César falou, né, no volume 1, mas também como ele tinha falado, né, esse livro do Thompson no Brasil foi publicado em 3 volumes, mas lá na Inglaterra, onde ele foi publicado originalmente, foi apenas um volume, né? E aí o César tratou o capítulo 1 do volume 1. Eu vou recordar algumas coisas do que o César abordou para a gente refrescar a nossa memória, né? Porque tem um mês, né? Que com aulas semanais a gente esquece que virá um mês, né? Então, retomar alguns pontos e daí a gente fazer uma conexão com o capítulo 6 do livro 2, né? Que é exatamente o capítulo selecionado para a gente comentar um pouco hoje, tá? E aí o César, ele recordou para a gente, né? Tanto o César como também depois os comentários, tanto do Wellington quanto do professor Sérgio, relacionado à noção de experiência, né? Que é importante ter a compreensão dessa noção para entender a obra do Thompson, né? E o que ele está escrevendo. Outra questão também, para entender essa obra, é relacionada à dissidência, né? Que foram grupos protestantes, ou seja, grupos oriundos da Reforma Protestante na Inglaterra, denominados de dissidentes ou não conformistas, porque eles não se conformavam com a Igreja Anglicana, né? E aí, fazendo a contextualização, a reforma na Inglaterra, né, foi uma reforma promovida pelo rei Henrique VIII, então uma reforma de Estado para alterar a Igreja, né? Tem um historiador inglês, também teólogo inglês, né, que ele aponta muito, também um brasileiro, que ele aponta essas questões de como na França, na Suíça, em Genebra e na Alemanha, a reforma ela teve muito caráter de baixo para cima, né? As classes mais populares, né, tanto na Alemanha quanto na Suíça, em Genebra, elas foram mais ativas e foram mais agentes ativos, né, nesse movimento religioso da Reforma Protestante no século XVI. Enquanto na Inglaterra, né, você tem uma reforma do Estado inglês, né, a partir aí da separação da igreja na Inglaterra da igreja católica, né?
E aí você tem uma igreja com grupos que querem ter uma reforma mais profunda ali na Inglaterra. Esses grupos, né, são chamados de dissidentes ou não conformistas, né? E aí dentro desses grupos a gente destaca, por exemplo, os presbiterianos, os batistas, os congregacionais e o grupo a qual o Thompson tem mais faz mais apontamentos, né? No caso é o grupo dos metodistas que surge ali na Inglaterra no século XVIII, muito próximo, né? Ou de forma concomitante praticamente com a Revolução Industrial, né? E aí ele busca responder como se dá essa relação, né, desse movimento religioso com a Revolução Industrial, apontando esses antecedentes, né? A dissidência, a reforma, a dissidência e o cercamento dos campos também, né? Então aí você tem esses não conformistas, esses dissidentes. E o César também nos apontou acerca do indiferentismo, né? Dessa liderança, ou desses clérigos, né? Da Igreja Anglicana, dos seus ministros, em relação às classes mais populares, né? Havia uma indiferença por parte dele em relação a essas classes. Um livro muito marcante, que é muito estudado, que é muito referenciado pelo Thompson, é o do Joe Bunyan, que é um não conformista, né? O Regresso do Peregrino. E aí o César entrou, de fato, começou a falar sobre o John Wesley e o movimento metodista, alguns líderes radicais. Ao longo também desse capítulo, o Thompson também vai tratando outros líderes também radicais, e acerca dos reavivamentos, que ele chama de revivamentos, que são esses momentos em que tem mais efusão na igreja, né, nas igrejas. E aí a gente vai também comentar, ele vai aprofundar um pouco acerca disso nesse capítulo 6 do volume 2, e acerca também da tradição milenarista, né, que é a tradição em que Cristo viria reinar por 1000 anos. Né? Então, estes foram alguns elementos, né, apontados pelo César na apresentação anterior, tá? Acerca do volume 1 do capítulo 1, que tratava sobre o cristão e o demônio. E agora a gente vai mais especificamente para o volume 2, no seu capítulo 6, sob o título O Poder Transformador da Cruz. Né? E o Thompson ele faz uma avaliação criticamente muito densa do metodismo. Tá? Ele é muito crítico tanto do próprio John Wesley, que é o fundador do metodismo, quanto das lideranças que vão dar continuidade à igreja. Né? Aí, por exemplo, ele afirma na página 225: desde o princípio, os wesleyanos posicionados de forma ambivalente entre a dissidência, no caso dos grupos não conformistas, e a religião oficial, nesse caso, a Igreja Anglicana, esforçando-se ao máximo para recolher a pior parte dos dois mundos e fazendo a apologia de uma autoridade a qual se inspirava uma imagem ridícula ou condescendente e nunca confiante. Né? Então, esse aspecto muito crítico do Thompson sobre o metodismo, a sua liderança, é percebida. Agora, eu dei ênfase, né, no que eu separei acerca de uma pergunta que o Thompson repete 2 vezes. Tá? O Thompson ele deixa 2 questionamentos que são o mesmo questionamento, né? Como foi possível a igreja metodista ou metodismo prestar o que ele vai chamar aí de um duplo serviço? O metodismo ele vai ser tanto adotado pela classe burguesa, ou seja, por aqueles que lideraram a Revolução Inglesa e depois a Revolução Industrial, quanto pela classe operária, né? Então, pela classe mais popular. E aí ele tem essa interrogação 2 vezes. Inicialmente, ele vai
tentar dar respostas, principalmente por meio de Weber, e ele aponta que as respostas de Weber são insatisfatórias para responder a esse questionamento, e depois ele vai buscar seus próprios apontamentos para tentar responder como que obteve-se esse êxito, né, da Igreja Metodista, né, ou do movimento metodista, tá? Ele faz essa pergunta 2 vezes, né? Por ele ter feito 2 vezes, me quentou bastante, e aí eu decidi ficar focado mais em como ele buscou responder essas questões, né? E aí tem um ponto, né, que ele descreve, que é o que ele chama de uma tese economicista, que é que o movimento metodista serviu como autojustificação ideológica para os patrões manufatureiros e seus auxiliares. E ele diz que, em parte, né, essa tese ela é verdadeira, porque, em parte, ela de fato serviu como autojustificação ideológica para os patrões e seus auxiliares, ou seja, o metodismo, né, vai ser uma âncora ideológica para a classe, né, que está ali na Revolução Inglesa, né? Então, né, ele, em parte, tem acordo com essa tese, mas ele vai afirmar que é mais do que isso, né? Isso, em parte, responde, mas não responde o todo da questão, né? E aí ele vai apontando como que as lideranças do metodismo vão contribuindo para você ter uma classe operária, uma classe trabalhadora, ali na Inglaterra, na Revolução Industrial, sendo adaptada a esse novo modo de produção, a esse novo modo de vida, né, a esse novo modo de organização social, né? E aí um exemplo que ele utiliza com frequência é de um metodista chamado Jabez Bunting. Afirma o Thompson: talvez a fama de opressor fosse necessária para subjugar crianças durante os 6 dias. Observamos nas atitudes de Bunting e de seus seguidores uma deformação da sensibilidade para as deformações típicas das crianças empregadas nas fábricas, cujo trabalho eles perdoavam, né? E aqui a gente percebe essa crítica do Thompson em relação ao metodismo, né? Como as lideranças metodistas elas vão se conformando, né? E silenciando, né, acerca desses efeitos colaterais, né, e desses desdobramentos do trabalho das crianças na fábrica, né? Então, o Bunting demonstra preocupações com outras coisas, enquanto silenciam sobre o impacto na vida, né, dessas crianças que estão trabalhando na fábrica, né? O Thompson afirma que eles estavam mais preocupados, né, com questões morais e com a vida privada, né, pois não há indícios que tenham a menor preocupação quanto às consequências da industrialização, né? Os jovens, por exemplo, os jovens líderes do metodismo não só foram culpados por se omitirem na questão do trabalho das crianças, mas também por enfraquecerem espiritualmente os pobres, aumentando a submissão, né? Então, é recorrente, né, os apontamentos do Thompson em relação a esse aspecto do metodismo, né? Então, ele vai buscando responder essa questão, né? O metodismo obteve êxito em servir simultaneamente como religião da burguesia industrial e dos setores do proletariado, né? E aí é uma questão que inquieta ele, né? Como que vai servir, né, tanto a burguesia industrial quanto a classe trabalhadora, né? A teologia metodista
E a gente vai percebendo, vamos dizer assim, a acidez, né, das críticas do Thompson em relação ao metodismo. A teologia metodista, em virtude do seu oportunismo inescrupuloso, estava melhor preparada do que qualquer outra para servir de religião a um proletariado que não tinha qualquer razão para se sentir eleito. E aqui ele está pegando um aspecto da teologia puritana calvinista, né? E aí o termo puritano, ele se refere aos calvinistas na Inglaterra, né? É como o termo huguenote para a França, que se refere aos calvinistas na França, né? É que ele está apontando, olha, né, a classe trabalhadora, ela não tinha elementos para se sentir eleita, né? E aqui ele está trazendo um pouco de Weber também nesse aspecto da eleição, né? Em que o enriquecimento demonstra, né, que a pessoa estaria eleita, né? Enquanto que a pobreza seria o aspecto da não eleição, né? Então a classe menos abastada não tinha os elementos necessários para dizer ser eleito, né? Na sua teologia, Wesley parece ter dispensado os melhores elementos do puritanismo e selecionado os piores. A adoção por parte de Wesley da doutrina da universidade da graça era incompatível com a ideia calvinista da eleição. Se a graça era universal, o pecado também o era. Qualquer homem que confessasse seus pecados poderia receber a graça e ser redimido pelo sangue de Cristo. Nesse sentido, afirma Thompson, trata-se de uma doutrina de igualitarismo espiritual, que, ao menos, oferece iguais oportunidades de acesso à graça ao pecado para ricos e para pobres, né? Então, não há a eleição. Todos são contemplados pela graça. Enquanto a religião do coração e não no intelecto dava aos mais humildes e incultos a esperança de atingir a graça, né? Na página 241. Porém, e aí como que esse aspecto é trabalhado, né? Ela se torna uma redenção, ou seja, se torna uma salvação temporária, tá? Enquanto essa graça ela se universaliza, ela não é perene, permanente, né? Como no caso da eleição, do calvinismo, a eleição ela é permanente, né? Enquanto que nessa perspectiva do Wesley, da graça, ela ser universal, ela não é perene, ela é provisória. Então, é alcançado pela graça de Deus, pela salvação, mas pode chegar a perdê-la, tá? Então aí é uma graça ou uma redenção provisória, que o Thompson vai chamar. Os irmãos e irmãs que haviam sido salvos encontravam-se num estado de eleição condicional e provisória. A apostasia era sempre possível. E aí, nesse ponto, ou nesse aspecto, que vai ser trabalhado mais enfaticamente o metodismo, né? Nesse ponto da possibilidade de perda, tá? Seria presunção supor que o homem pudesse salvar-se através de um ato de sua própria vontade. Ou seja, é Deus que derrama sua graça sobre o homem. A salvação era prerrogativa de Deus, e ao homem cabia preparar-se para a redenção mediante um ato. Contudo, uma vez convencido da graça e admitido na Irmandade Metodista, a apostasia, ou seja, a saída daquele convívio, tornava-se um problema para os trabalhadores, homens ou mulheres. Isso poderia significar a expulsão do único grupo comunitário que conheciam em meio à selva industrial. E aí ele vai se caminhar para as suas próprias respostas acerca de 3 aspectos que ele vai descrever que o metodismo ele conseguiu estar junto ao proletariado, tá? A resposta para estar junto à classe burguesa, ela já tinha sido dada por outros autores, né? Mas o que ele mais questiona é como que os proletariados também passaram a ser partícipes no metodismo, né?
E aí começa a apontar que esse risco de apostasia, ou seja, esse risco de saída das pessoas dessa comunidade, tá? Ou seja, desse ambiente comunitário, né? Significava o mesmo que a sua saída dessa graça a qual você tinha alcançado, que era a redenção em Cristo Jesus, tá? Então, né, perceba que, materialmente falando, ele vai apontar que o indivíduo era inserido em uma comunidade, tá? Então, construía-se vínculos e relacionamentos materiais nessa comunidade. Espiritualmente, havia uma conexão entre esses indivíduos acerca da fé, né, que eles tinham. A saída dessa pessoa da comunidade significaria tanto a perda dessa relação, desses vínculos construídos na comunidade, como também a perda da própria salvação, ou seja, a perda daquela graça, né? E aí os ministros, né, do metodismo, eles vão trabalhar muito, ele vai apontar aqui no medo dessas pessoas de saírem desses convívios. A utilidade do metodismo quando disciplina do trabalho é evidente, contudo não nos parece tão fácil compreender o motivo pelo qual tantos trabalhadores demonstraram disposição para submeter a essa exploração psíquica. Como foi que o metodismo conseguiu, e ele repete mais uma vez, na página 255 a pergunta, que ele já tinha feito lá na 230. Como foi que o metodismo conseguiu desempenhar tamanho êxito, o duplo papel de religião dos exploradores e dos explorados? Entre 1790 e 1830, encontramos 3 possíveis razões para tal fenômeno. E aí é a resposta do Thompson para essa resposta. 3 fenômenos. A doutrinação direta, por meio das escolas dominicais, o sentido de comunidade, né, o sentido comunitário do metodismo, conforme já comentamos, e as consequências psíquicas dessa contra-doutrinação que ele aponta em um momento das guerras napoleônicas, né? Então ele faz essa contextualização dessa expansão do metodismo também nesse momento das guerras napoleônicas, né, pós a Revolução Francesa. Então, o ponto 1 é a doutrinação por meio das escolas dominicais. Na escola de Wesley, na página 256, Thompson afirma, na escola de Wesley, somente eram permitidas recreações produtivas. E aí, o que eram as recreações produtivas? Seriam, para as crianças, né, as recreações produtivas, seriam partir lenha, cavar e coisas semelhantes, posto que os jogos e brincadeiras eram indignos para a criança cristã. Tá? Teria afirmado Wesley, matarei ou curarei, e ele raramente dizia algo que não tensionasse fazer. Proponho-me a uma coisa, terei uma escola cristã ou não terei nenhum. Nestas escolas, a finalidade da educação começava e terminava na recuperação moral das crianças pobres. Não só se desencorajou o ensino da escrita, como também muitas crianças deixaram as escolas dominicais sem saber ler. Né? Então é mais um aspecto crítico da parte do Thompson em relação a isso. Né? As escolas, né, por estarem mais preocupados com esse aspecto moral, né, e de disciplinar, né, como, por exemplo, ser mais recreativo, partir a lenha, ou seja, ensinar uma criança como cortar uma lenha, né, do que uma brincadeira, ao ponto de não ensinar a criança a escrever na escola. Né? Então, as crianças iriam para escolas dominicais, né, mas não sabiam ler, ou seja, elas apenas ouviam ministrações acerca da moralidade. Né? E o segundo, que já brevemente fizemos comentários, é acerca desse aspecto comunitário. Né? E me parece muito característico esse aspecto
e até o momento eu desconheço estudos nessa linha, né, das igrejas pentecostais e neopentecostais no Brasil, né? Esse aspecto ou esse sentido comunitário que as igrejas ou as comunidades metodistas vão inserir esses indivíduos proletários, tá? Afirma o Thompson. Enquanto dogma, o metodismo atuava como ideologia do trabalho desumano. Na prática, esse dogma foi atenuado e humanizado em graus diversos ou modificado segundo as necessidades, valores e padrões de relacionamento social de cada comunidade. Afinal, a igreja era algo mais do que um simples edifício ou os sermões e as ordens de seus ministros. Seu espírito também estava incorporado às reuniões de classe, aos grupos de costura, às atividades de coleta de dinheiro e às missões dos pregadores locais que caminhavam várias milhas após o trabalho para desempenhar pequenas funções ou serviços em aldeias distantes, raramente visitado por ministros. O quadro da fraternidade metodista, comumente apresentado, é muito eufórico, a ponto de renegar a segundo plano as outras características. Contudo, permanece relevante o fato do metodismo por manter abertas as portas das suas capelas, oferecer de fato aos desamparados e desraigados da Revolução Industrial uma espécie de comunidade que substituísse o antigo padrão comunitário suplantado. Tá? Então, esse é o segundo ponto da resposta que Thompson vai apontar de por que o metodismo vai também se fazer tão presente em meio à classe operária. Né? Porque em meio à Revolução Industrial, aquele ambiente era uma espécie de comunidade que substituiu os antigos padrões comunitários. Graças à sua condição de igreja não oficial, ainda que não democrática, havia um elemento que permitia à classe operária tomá-la como sua. Então, a inserção social daqueles indivíduos naquela comunidade, né, dava a eles esse sentimento de pertencimento. Assim, quanto maior a penetração do metodismo nas comunidades em que fosse plantado, povoados mineiros, pesqueiros ou textos, mais forte essa tendência. Tá? Havia, inclusive, até um certo grau de mobilidade, ainda que poucos dentre os clérigos saíssem do proletariado. Após ingressarem na igreja metodista, homens e mulheres passavam a se considerar parte de um mundo que, de outra forma, lhes seria hostil. Tá? Ao analisar a ideologia do metodismo, apresentamos um quadro intelectualizado. Entretanto, na vida social concreta, o senso comum, a compaixão e a obstinada vitalidade das antigas tradições comunitárias contribuíram para suavizar os contornos mais repulsivos. Tá? E aí eu retomo esse comentário, né, acerca desse paralelo com a inserção, a meu ver, das comunidades pentecostais e não pentecostais, das instituições pentecostais e não pentecostais nas comunidades mais periféricas e mais carentes na sociedade. Né? Para mim, me parece, né, muito que esse apontamento que descreve esse sentimento comunitário naquele período, na Revolução Industrial na Inglaterra, apontado pelo Thompson, muito similar com o que a gente pode observar com as igrejas pentecostais e não pentecostais nas periferias do país. Né? E o terceiro e último aspecto, para a gente caminhar para a conclusão da minha fala, é o que ele chama de o efeito psíquico. Há, contudo, uma terceira razão para explicar a vulnerabilidade da classe operária frente à penetração do metodismo. Né? A gente teve, no primeiro aspecto, as escolas dominicais, né, como elemento de doutrinação. O segundo aspecto, o sentido comunitário. E esse terceiro aspecto, que é o efeito psíquico. Né? Essa talvez seja a razão mais interessante, embora pouco mencionada. Podemos abordá-la melhor se recordarmos o aspecto histérico da revitalização metodista e batista e das seitas menores. Né?
E aí aquele elemento do revivamento, né? Durante os piores anos da Revolução Industrial, os narcóticos foram muito usados nos distritos manufatureiros. O epíteto de Charles Kingsley, o ópio das massas, relembra-nos de que muitas pessoas se voltavam para a religião em busca de algum consolo, ainda que os sonhos inspirados pela doutrina metodista não parecessem muito felizes. Ou seja, quanto mais dramática a condição social, né, quanto mais drástica, né, mais a pessoa busca algum meio de consolo, né? Os métodos utilizados pelos pregadores renovacionistas distinguiam-se por sua violência emocional. A tensa abertura dos cultos, a descrição vívida de mortes repentinas e catástrofes, a retórica generalizante sobre a monstruosidade do pecado, culminando com a dramática oferta de redenção, né? E aí, mais uma vez, nos parece muito característico dos elementos, né, pentecostais e neopentecostais, essa dramaticidade violenta e emocional, né, que torna-se até parece até uma encenação, né? Essa violência emocional, nessa retórica tão emotiva. As assembleias, né, ao ar livre e as primeiras congregações metodistas também se distinguiam pela violência de seu fervor, desmaios, gemidos, gritos, prantos, né? Eram elementos desses cultos ao ar livre, né, essas assembleias ao ar livre. Raramente se observa que os anos de guerra não só coincidem com a máxima expansão do metodismo, principalmente entre a classe operária do norte, mas também foram marcados por sucessivos casos de histeria. O metodismo talvez tenha inibido a revolução, mas podemos afirmar com certeza que sua rápida expansão durante as guerras napoleônicas foi um componente do processo psíquico da contra-revolução. Em certo sentido, toda religião que enfatiza a outra vida é o quiasma, ou seja, é o milenarismo, ou seja, é essa expectativa de vivência dos 1000 anos de Cristo na Terra, dos derrotados e dos desesperançados. A visão utópica suscitou o seu oposto. O otimismo milenarista dos revolucionários finalmente deu origem a outra atitude conservadora de resignação. De acordo com as palavras de Karl Marx, ao descrever outro movimento. Além disso, ele também nos deu uma pista sobre a natureza do processo psíquico em questão. O milenarismo tem acompanhado sempre as irrupções revolucionárias, emprestando-lhe o seu espírito. Quando esse espírito enfraquece e abandona esses movimentos, ali permanece latente um frenesi coletivo e um fervor desespiritualizado. Então, para o Thompson, seria um terceiro aspecto, né, que contribuiu aí para que o metodismo ele fosse tão penetrado entre as classes populares. E com esse terceiro aspecto eu encerro então a minha fala, 16h39, né, e abro aí para os demais. Excelente, professor Jadson, muitíssimo obrigada pela síntese, excelente síntese, porque é uma síntese problematizadora, né, que pega o cerne aí do argumento do Thompson e da forma como ele propõe uma resposta, quer dizer, a hipótese dele ou a tese que ele defende, a ideia central que ele coloca, está articulada com a forma como ele elabora a análise das fontes, a construção da narrativa. Oi? Eu acho que caiu aqui. Não. Ou foi o Jadson que caiu? Não, caiu, pessoal? Caiu então, para vocês? Que foi só aqui mesmo. Não, tá normal. Então foi lá, Natasha, com você, tá? Então, assim, é muito instigante aí uma série de elementos que o Jadson trouxe. Vamos abrir a roda, então, quem quiser falar, levanta a mãozinha, pode já colocando suas questões, e a gente faz aqui a nossa roleta da pistolagem. Bora lá, vamos aproveitar, porque é muito bom esse tema, esse debate. Quem quer começar aí, colocando suas questões, comentários?
Eu quero começar hoje. Pode falar, meu bem. Rapidinho. O show muito bem. Tá Ainda cortando o seu áudio, Natasha. Tá cortando. Deixa eu ver se melhora aqui. Peraí. Tá me ouvindo agora, professora? Melhorou muito. Bora lá. É a minha internet. Então, assim, eu não tinha lido esse capítulo ainda, né? Mas o Jadson, ele destrinchou muito bem, né? Na verdade, eu só tenho o primeiro livro, né? Baixei esse segundo agora por conta do encontro. E, assim, eu gostei muito, né? Dos apontamentos que o Thompson fez, né? Ele literalmente desceu a lenha, né? No metodismo. E, assim, eu consegui perceber, né? Essa questão da teologia oportunista, né? Que o metodismo ele teve, né, de certa forma. E aí eu botei até nos comentários assim que deu para entender que ele acabou servindo como âncora, né, para esse desenvolvimento ali do setor ali capitalista industrial que estava emergindo, né, no período. E assim, outra coisa que me chamou bastante atenção foi a questão do enfraquecimento espiritual, né, que a igreja metodista ela pregava ali nos adeptos, né? Em geral, a maioria que eram os pobres, né, que eram chamados, né, tinham chamamento mais para esse perfil, né, do pobre, do miserável, do trabalhador ali, né, que estava ali mais propenso a ser disciplinado, né? Me chamou bastante atenção, assim também. E, tipo assim, eu consegui entender que o metodismo em si, né, ele serviu ali como âncora, né, mesmo para o desenvolvimento da burguesia industrial da época, assim, né? Tipo, o Wesley, lá na frente, anteriormente, nem sei se é assim que chama, é Wesley, né, que foi o que fundou ali a identidade metodista, né? Ele pregava mais a questão da religião por amor, né? E eu consigo perceber, né, de acordo com os apontamentos do Thompson, que foi se modificando, né? E essa religião que inicialmente pregava o amor passou a ser conivente, né? Com o capitalismo industrial, né? Andavam ali de mãos dadas, né? Faca de dois gumes. Foi isso. Eu gostei muito do texto, assim. Tá certo, Natasha. Vamos observar, pessoal, que a análise crítica do Thompson, é claro que ela não é. Ela é uma análise crítica, vamos dizer assim, densa, como o Jadson colocou, quer dizer, ele não tem meias palavras para fazer uma crítica contundente dessa experiência histórica do metodismo naquele contexto, né? Mas essa crítica, ela nunca é uma crítica por si só, no sentido de que é falar mal, né? Ela é uma desconstrução dos elementos que compõem um discurso religioso, mas articulado com as práticas. Então você tem as contradições entre os discursos e as práticas, tanto que ao tentar trazer uma resposta para a questão, que é a questão central no capítulo que o Jadson trouxe, ele vai ver que a contradição está presente. A coisa é sempre assim, naquela linha do que a gente tem debatido aqui no grupo em relação às análises do materialismo histórico dialético, né? As coisas não são positivas e negativas somente, não é binário. As coisas elas são tanto negativas quanto positivas no movimento, no processamento. Então, se por um lado ela serve como justificativa para a burguesia e coloca questões de superexploração da força de trabalho, por outro lado ela dá elementos de auto-organização para o operariado, para essas comunidades, para essas famílias operárias, que fazem com que eles tenham, vamos dizer, um ganho de sobrevivência naquele contexto. Que é claro que a gente pode fazer um questionamento mais amplo do processo todo, mas quer dizer, as coisas elas funcionam sempre na contradição, né? Nesse ir e vir aí entre esses elementos. Mas bora lá, vamos continuar aí. Quem mais, meu povo? Não fiquem tímidos. Vamos conversar.
A Natasha falou que foi a primeira experiência de leitura com texto. Quem mais leu o texto pela primeira vez? Ou releu? Quem mais leu pela primeira vez, além de mim, Natasha? Gente, lembrando, aqui é um grupo de estudos, viu? Não é aula, não. Nem palestrinha. Apesar que o Jadson fez uma super comunicação. Mas é um debate. Todo mundo tem que falar. E ainda que não tenha lido, né, assim, acerca de concordância e discordância na minha fala, né? Porque também eu fiz meu recorte, né? Da leitura, e aí outra pessoa faz outra leitura com outros recortes, né? Exatamente. Então, o grupo de estudo, debate exatamente para as pessoas puderem fazer apontamentos, né? E trazer nuances que um ou outro não percebe, cada um vai trazendo seus apontamentos, né? E a gente, como grupo, vai crescendo nesse percurso. Né? A gente vai se aprimorando da historiografia. Vamos, pessoal, senão eu vou apontar o dedo. Fulano, vou chamar. Isso, Lídio, bora lá. Estão me ouvindo, pessoal? Estamos. Só uma pequena reflexão a respeito da... Primeiro, parabenizar o Gerson, foi uma excelente comunicação. Eu entrei um pouco atrasado, mas o que eu pude assistir e contemplar foi excelente, como sempre. O que eu queria fazer era só uma reflexão, né, sobre não necessariamente uma comparação, né, nem uma transposição, né, do que o Thompson vai trabalhar na obra como um todo, mas nesse quesito em particular, para o ambiente, para um Brasil, né, um Brasil em formação, até mesmo para um Brasil contemporâneo, né, dos meios pelo qual, né, essa influência religiosa permeia justamente uma base em determinado momento de construção e uma base também em disputa, né, nos campos da sociedade. Eu acho que acaba sendo uma obra muito interessante para essa finalidade. De fato, né? Ler esse texto, como o Jadson fez, ele colocou a questão da análise hoje para as igrejas neopentecostais ou pentecostais no Brasil. Aí Jadson havia falado, não sei se tem essa análise, né, tal como o Thompson fez, de observar nessas comunidades não somente esses aspectos dos processos de dominação, vamos dizer assim, mas perceber como que eles se articulam em outros processos de resistência. Mas aí tem sim, Jadson, o pessoal do MST aqui de Alagoas, eles tinham convocado, e o pessoal do MST Nacional fez durante a pandemia um mini curso chamado Trabalho de Base com Neopentecostais. E aí eles fizeram um grande curso, né, com o pessoal do Rio de Janeiro, pesquisadores das igrejas neopentecostais no Rio, inclusive aquele pessoal que trabalha com aquela situação dos traficantes evangélicos, né? Mas muito da análise que se fazia ali era uma análise de enxergar e de entender como que essas igrejas na periferia elas servem realmente como espaços de acolhimento e de muitas vezes nas contradições elas servirem como apoio, né? Contra a questão da violência, ajuda mútua, essa questão psíquica também, que ela é muito importante, e a gente tinha lido no Thompson na última vez feito o debate, como que ele vai articulando ali certas análises psicanalíticas, né, no negócio, colocando ali uma questão psicanalítica, mas as questões psíquicas em torno da valorização, da autonomia das mulheres. Então tem muita coisa que acontece na prática nessas comunidades religiosas
que é bem nesse aspecto do que o Thompson coloca ali, dos 3 elementos que se articulam, porque tem a ver com a realidade, com aquela convivência que está ali no dia a dia e que escapa, é claro, às vezes das doutrinas que a gente vai enxergar um neoliberalismo mais explicitado ou um discurso de ódio, de intolerância ao outro, né? Então a contradição está aí, né? Muitas vezes, né? E eu acho que essas análises elas acabam talvez trazendo uma contribuição mais interessante, porque não é a gente ficar fazendo um debate dessas igrejas simplesmente fazendo o inverso, né, do processo de demonização que vai para as religiões de matriz africana, a gente demonizar as igrejas neopentecostais e pentecostais também. Não é por aí que a gente vai entender a realidade brasileira e também vai cometer uma injustiça histórica nesse sentido, né, de entender a experiência desses grupos, né? Agora, eu acho que vale muito a pena a gente pensar em termos ainda do método, como ele constrói, né, ali no texto, esse diálogo entre os elementos que se compõem para poder constituir a resposta, né? Então você tem os elementos da materialidade, como o Jadson trouxe, aquilo que constitui na materialidade do grupo, então como que eles vivem, como que eles se organizam, de que forma que as lideranças ali elas estão atuando e como que isso está articulado com o contexto. Então, o contexto das guerras napoleônicas é excelente, assim, a forma como ele elabora essa relação, que aí para a gente é exemplar. Então, se eu estou pensando no meu trabalho, eu não posso ficar perdido num único ponto e aspecto. Eu tenho que procurar articular as diferentes mediações ou determinações no contexto. E isso é difícil, mas o Thompson demonstra para a gente a possibilidade de fazer. Porque ele olha tanto para as questões materiais quanto para as questões espirituais. Quer dizer, ele vai fazer uma leitura da teologia, né? E é claro que é isso. No debate das ideias teológicas, provavelmente o pessoal e os especialistas no protestantismo podem debater com Thompson, questionar ele, falar da interpretação dele sobre a doutrina, isso e aquilo, mas vai ter que discutir com ele a partir da construção do processo histórico também. E aí eu acho que isso é bastante interessante, né? Enfim, só para ir amarrando aí também algumas coisinhas que eu gostei. Gostei muito da divisão do capítulo. Então vocês veem que o capítulo ele tem 2 tópicos, né? Que é o tópico do mecanismo moral, e essa questão do moral e da economia moral, que é algo que ele traz também na outra obra, né? Os costumes em comum. Traz também um elemento de análise e de discussão que eu acho que é bem bom da gente pensar em termos de método. E depois o milenarismo do desespero, né? E aí o Jadson não comentou, Jadson, mas o exemplo que ele dá da Joana é muito interessante, né? Porque é como se fosse uma quebra ali de mais ou menos de padrão daqueles homens que você tem, né? Dessas lideranças masculinas, mas você tem uma liderança feminina também milenarista, que ela meio que, sei lá, acho que ela extrapola para além daquilo, né? Que estava dado. Ele faz uma crítica dela também em relação à elaboração teológica dela, que acha que é meio, né? Meio mais ou menos assim. Mas é muito interessante como isso, no contexto, tem uma adesão, né? A adesão, ela é muito significativa, eu acho. Bem, falei um montão aí, coisas aleatórias. O que mais, meu povo? Vamos conversar. Talvez a gente vai ter que fazer um esforço de se encontrar presencial, viu? Porque senão a galera não conversa. Ao vivo aí todo mundo tem que falar. Desse aqui no chat. Séfora não quer comentar, Léo. O André Lucas tá muito quietinho hoje, André. Vitória, Álvaro, Felipe, Yara. Estou convocando, gente, a convocação. Se vocês tivessem feito uma escola dominical, tava todo mundo ali na linha,
respondendo, né? Vendo como falta. O capítulo é muito longo, desanimou o pessoal. Ah, não é possível. Vai, André, muito bem. André foi provocado, agora vai falar. Professora, boa tarde para todos. Todos me ouvindo? Ok? Ótimo. Devido à correria, não deu para ler todo o capítulo, né? Eu li só algumas até a 10ª página. Até a 10ª página, mais ou menos. E eu vi sobre uma questão que me interessou, assim, em certo ponto, que é falando sobre um determinado autor que Thompson menciona, que teria influenciado quanto a esse quesito de religião, a Marx e Engels, né? Que é o doutor Andrew Urey, eu acho que é esse aqui. Aí eu queria saber se só foi somente esse autor, porque eu não li o texto por completo, né? O capítulo todo. Então é uma dúvida que só que fica restrita a essa parte, né? É somente esse autor da qual Marx e Engels se baseiam para discutir religião, ou teve outros na qual ele elabora a famosa frase, né, Marx, que é a religião é o ópio do povo? É a partir dele, ou teve outros assim que influenciaram de certa forma a partir só desta análise dos metodistas? Boa pergunta, Sobre André. Marx e Engels, tá com a senhora, professora. Não, veja só. Aqui no texto, eu até gostei dessa referência também, André. Eu anotei para procurar esse camarada. Porque, como o texto que tem essa famosa frase faz parte das obras de 1850, dos idos de 1840 e 1850, que é a crítica da filosofia do direito de Hegel. Então, na verdade, o Marx, ele está dialogando, Marx e Engels, eles estão dialogando com a galera do século XIX que faz o debate com a religião, né? Esse aqui, especialmente, eu até anotei que eu quero ver se eu quero ir atrás desse texto, porque me parece bastante interessante. Realmente, essa expressão ópio do povo não é uma invenção do Marx, né? Isso rodava bastante ali no contexto dele, essa expressão ópio do povo, aqui faz algumas menções. O Michel Levy tem um artigo famoso que a gente já discutiu aqui no Lier, que é o... Como é que fala? Como é que é? Marxismo e religião, ópio do povo? É uma pergunta, né? Que é um artigo do Michel Levy. E aí ele faz um pouco mais da genealogia em torno da produção, da construção dessa frase nos textos de Marx e Engels. Mas a influência para o debate da religião para Marx e Engels começa com Feuerbach, né? É o debate de Feuerbach com Hegel, da essência do cristianismo, que é a obra de Feuerbach, e esse contexto, pelo menos o contexto na Alemanha, de uma forte presença da igreja oficial, né? É uma igreja também, a igreja protestante, né? Luterana, com as questões no Estado. E como que ainda juridicamente as questões religiosas elas interferem na elaboração da ordem social. Então a crítica de Marx e Engels vai sempre nesse aspecto institucional. Tem um elemento, é claro, da dialética aqui, da mesma forma como Thompson coloca, quer dizer, essa religião ela serve como um conforto, mas ela expressa na contradição, na dialética, uma miséria real, material da vida, da sociedade. Então a crítica à religião, ela expressa na verdade a crítica da miséria social. E aí a religião, para o indivíduo, para o ser humano, todo mundo teria o direito, vamos dizer, de fazer a sua escolha religiosa. A questão é quando essa religião, na verdade, ela serve exatamente como uma alienação, né? Como um elemento que encobre as relações sociais. Aí ela é problemática. Quer dizer, a gente percebe aqui no Thompson que todas as vezes que ele faz a crítica contundente no sentido negativo, é como esse metodismo ele serve para amortecer, né, tensões que, por exemplo, ele vai dizer, olha, os pastores ali, os religiosos da dissidência que estavam vinculados ao jacobinismo, quer dizer, que tinham vínculo com a Revolução Francesa, com aqueles ideais de luta, de direitos civis, papapá, eles sofrem perseguição, bastante perseguição, né? Nos 2 capítulos que a gente leu primeiro, a gente vê lá a galera apanhando, sendo presa e tal.
ele vai mencionar ainda aqui ao longo do texto um ou outro que acontece isso, né? E então esses elementos, essa igreja ela vai conformando essa experiência do metodista aqui em determinadas circunstâncias, que atende bem a burguesia, mas é isso, ainda tem esse movimento de tensão na classe operária, né, entre os trabalhadores, né, de grupos que vão realmente passar por uma adequação maior, mas mesmo nesse aparente adequação, você tem ali uma certa efervescência, né? E aí é interessantíssimo você ver, porque a potencialidade da religião como um elemento que vai entrar em contradição com a organização social, ela é muito forte. Então, às vezes, não depende só do grupo falar assim, não, nós vamos ser obedientes. Às vezes, o fato de você viver e se organizar para si mesmo já gera uma tensão social. E aí o grupo pode vir a ser perseguido. Não necessariamente está sendo um grupo revolucionário que quer decapitar o rei e montar a república, né? Mas ele pode gerar tensão. Mas enfim, a sua pergunta eu viajei, mas Marx e Engels eles estão dialogando aí primeiro com os jovens hegelianos, né? Na crítica da religião, da leitura a partir do Feuerbach e do Hegel, e depois com essas circunstâncias do contexto, né? E eu acho que o Thompson faz uma boa aplicação do materialismo histórico para uma pesquisa historiográfica das religiões. Falei demais. Quem mais, né, gente? Vamos lá. Fica lá só no quem mais. Bora nós. Marne tinha falado que vinha, mas não veio. Era mais um camarada aí para jogar um pouco do materialismo histórico. Se ninguém mais for falar nada, eu vou falar mais uma coisa aqui. Mas, por favor, falem. Outra coisa que eu estava pensando na hora que o Jadson começou a falar, ainda articulado com essa ideia de que as coisas não são nem boas nem ruins, elas são as duas coisas ao mesmo tempo. Eu estava lendo outro texto do Michel Levy, do livro dele que foi lançado recentemente, uma coletânea chamada Marx, Esse Desconhecido, que a Boitempo lançou. E era um artigo, um capítulo do livro, ele falando sobre a concepção de progresso em Marx. Que essa concepção de progresso, muitas vezes, ela é lida como se Marx tivesse uma concepção muito positiva do progresso capitalista, economicista, aquela coisa, né? Que vê no desenvolvimento do progresso material da sociedade capitalista uma coisa muito boa. E, por outro lado, aqueles que vão dizer que não é bem assim. Nas obras dele você tem nuances em relação à questão do progresso, porque, obviamente, né, se a gente for ler o Capital ou fazer leituras de outros textos, ele está fazendo a crítica do quanto que o modo de produção capitalista ele é destrutivo, né? Então ele seria negativo nesse sentido. Mas o Levy, ele vai fazendo uma argumentação que fazer a gente perceber que às vezes o problema é você ficar num dos polos da questão e que é muito mais difícil, mas também muito mais rico se a gente observar que as coisas na sociedade elas são ambas boas e ruins ao mesmo tempo. E isso é que é a questão, isso é bom e ruim ao mesmo tempo, é positivo e negativo ao mesmo tempo, é tese e antítese. Só que isso se articula, né, na relação que gera uma certa síntese. Mas muitas vezes é isso, a gente não tem um mundo perfeito, uma sociedade perfeita, uma religião institucional perfeita, né? Uma experiência do humano que não seja permeada por contradições. E aí eu acho que essa perspectiva da gente pensar as duas coisas ao mesmo tempo, ela pode ser positiva na hora da gente refletir a nossa pesquisa. Não que a sua resposta ela tem que ser isso, quer dizer, tipo, é assim, gente, é bom ou ruim, né? É contraditório, e aí parou aí. Não é isso. Porque isso é a condição humana nossa, tipo, estamos vivos, amanhã estamos mortos. E aí, né?
Aí depende, né, do que você pensa do mundo, né? Mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo isso por quê? Porque às vezes na hora da gente fazer a nossa pesquisa, e a depender da nossa subjetividade, da forma como a gente se apega aos nossos objetos, a gente quer ter olhos ali, às vezes mais cor-de-rosa, né? E tentar encontrar no nosso objeto de pesquisa um ideal de algo que nós almejamos, que seja uma sociedade diferente, um mundo sem racismo, um mundo sem ódio, sem intolerância religiosa, né, uma democracia plena. Então nós temos essas aspirações de projeto, mas a gente precisa olhar para o nosso objeto como ele é na realidade, né, da realidade social. Que são isso, tem contradições, coisas boas, tem coisas ruins. Os nossos sujeitos não são perfeitos, né? A gente está, esses últimos dias, vocês devem ter percebido como que a gente está engajado numa divulgação forte de fontes históricas a respeito das religiões afro-brasileiras aqui em Alagoas, para contribuir com o pessoal do Xangô Rezado Alto, né, com os povos de terreiro. Mas é isso, você vai ouvir as entrevistas com os pais de santo, com as mães de santos, os mais idosos, eles vão falar coisas que você vai pensar, pô, que barbaridade, né? Que coisa terrível. Você vai ler o material, seja o que for, você vai fazer uma pesquisa de campo, as coisas estão ali na contradição. Mas a gente precisa entender como isso se processa. Eu acho que o Thompson, no texto, ele faz um esforço de compreensão. É claro que dentro das escolhas que ele faz, né? Mas ao fazer essas escolhas, explicitar elas de modo claro, mas articular elas com uma pesquisa empírica forte. Veja, não é a gente sair falando as nossas abobrinhas sem estar com o pezinho no chão. Então ele está ali, ó, documento, fonte essa, análise dessa, do autor tal, Max Weber isso, né, Marx aquilo, isso assim. Então ele vai constituindo ali um argumento dentro de uma lógica histórica, usando os termos de Thompson. Quer dizer, há uma lógica própria do nosso fazer historiográfico, é uma lógica histórica. E essa lógica histórica demanda da gente uma leitura crítica das fontes. Né? Então, é isso que eu acho que é uma boa contribuição do Thompson para o nosso campo. Eu acho que se o Cezinha tivesse aqui, Jadson e o Wellington, talvez eles, é claro, iam destacar outros elementos teórico-metodológicos com mais certeza, com mais articulação, mas eu acho que as perguntas centrais que o Jadson trouxe, quer dizer, como é possível essa religião servir tanto para os ricos quanto para os pobres? Como é possível essa mesma igreja ela dar resposta para grupos que têm experiências tão diferentes e que, na verdade, estão em contradição entre si? Quer dizer, ambos são cristãos. Mas como é que você pode ser meu irmão se tu me explora, né? Explora meus filhos, explora minha mulher. Então, aí é que é bastante instigante isso. Porque outro texto que ele citou lá, Jadson, e eu fiquei lembrando aí de outros debates nossos, o Mannheim, né? Mannheim, que na nota de rodapé, quem for olhar lá o Karl Mannheim, é o livro Ideologia e Utopia. Esse livro eu acho que devia estar nas nossas listas de leitura aí do Guilherme. Porque dá pra gente uma dimensão de elementos de elaboração da ideologia religiosa que eu acho que são interessantes de analisar. Porque o debate do milenarismo, se o professor Pedro Vasconcelos estivesse aqui, né, ele também daria uma aula para a gente, e tem uma discussão muito grande em torno do conceito de milenarismo, tem diferentes aplicações em diferentes momentos, né? Mas essa provocação que o Mannheim faz que o Thompson lê, né? Como é que é mesmo? Que o milenarismo ele está caminhando em momentos de contexto de irrupção revolucionária, eu acho que é interessante de pensar, né? Talvez a gente consiga problematizar alguns elementos dos processos também no Brasil, assim, aqui especialmente, talvez para nossa Alagoas. Porque se lá
na Revolução Industrial, o metodismo, ele teve esse papel na Inglaterra, ali, né, naquele contexto, de servir para diferentes classes sociais em luta, num contexto de guerra, num contexto revolucionário, num contexto de muita agitação. Eu fico pensando se as igrejas neopentecostais aqui no Brasil, nesse contexto que nós estamos hoje, também não tem a ver com o acirramento da luta de classes, com o acirramento da superexploração, né? Não um modelo, gente, mecânico que dá para aplicar, mas veja, é um caminho hipotético de uma pergunta que, para eu responder, eu tenho que pesquisar. Não vou tirar da cachola a resposta, né? Mas é assim que a gente faz pergunta, né? Será? Seria? Pode ser? Tal. Enfim. Agora me empolguei, mas pensei essas coisas. O Jadson botou aqui. Muito obrigada, Jadson. Já disponível o texto do Mannheim, pessoal. Cliquem, vamos ler. Vou até salvar aqui do lado para não perder. Não está completo, mas aí não está completo, mas ele vai saber quem é o autor, né, o texto, e aí depois pesquisa lá e pega ele completo. Foi o primeiro que eu achei daí disponível. Você vê como é uma beleza o caminhão da internet. Sempre aparece alguma coisa. Muito bem. Vamos lá, gente. Mais questões, vai. Comentários. Inspirações outras. Bem, se não há inspirações outros comentários, a gente vai encerrar, né, Jadson? Fazer o quê? A gente vai dizer pro César e pro Wellington que eles não estavam aqui pra falar mais. Encerrar e lembrando do próximo texto, né? Do dia, da mudança do dia, né? Isso, e refletir no Kalmahai, né? Para a possibilidade de inserir ele aí. Isso. A gente combinou então da nossa. O áudio, professor, o áudio tá com. Desculpa. A gente combinou das nossas reuniões então serem às sextas. E aí a próxima data seria dia 22 de março, é isso, Jadson? Uma sexta-feira, 22 de março, às 4 da tarde. Por enquanto vai ser online, mas vamos ver até lá se alguma coisa muda aí de figura para a gente fazer de repente presencial, tá? Eu sei que também é meio complicado para quem está longe. 19 de abril? Abril tá... porque ela já tá pensando. A gente tá ainda resolvendo o máximo, menino. É porque abril, esse 19 aí vai cair no recesso, viu, Céfara? O recesso do UFAL começa do dia 6 ao dia 21 de abril. Então aí a gente vai ter que rever, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigada aí pelas presenças. E André, Natasha fizeram comentários. Aos outros eu insisto que a gente dialogue mais, né? Vai quebrando aí as vergonhas e possa conversar, mas enfim, né? Tem essas coisas aí, as indas e vindas. Eu vou encerrar aqui a gravação e aí quem puder ficar um pouquinho aí, aguarde pra gente ainda ter conversa de bastidor. Só um instante.